Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou psicanalista. Eu gosto de usar a astrologia como uma ferramenta de trabalho e a proposta desse canal é justamente essa: conhecer os perfis de personalidade, os transtornos emocionais e os transtornos mentais com a ajuda da astrologia. Eu não vou me estender muito nesse tema, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os caminhos para você me acessar. Lá você encontra informações sobre os meus atendimentos, sobre os meus cursos, os meus livros, redes sociais, então é um convite para vocês. Bom, quando a gente está falando sobre astrologia, a primeira coisa que vem na cabeça são signos pessoais, Sol, Lua, Ascendente. Todo mundo que gosta e estuda um pouquinho sobre essas coisas conhece alguma coisa sobre esses itens aí para falar. Mas numa interpretação de caráter, a condições dos planetas transpessoais ela é fundamental. Primeiro porque eles vão tratar de coisas que estão além da superfície, que nem os planetas pessoais, e depois porque eles trazem muitas questões de geração ou de coletivo que acaba que se reflete ali naquele comportamento. E é por essa razão que conhecer os planetas externos, eles devem ser muito importante. A gente tem que estudar muito bem a questão dos planetas externos, saber o que eles trazem por geração, conhecer os desafios morais que aquela geração tem o objetivo de aprender e como que isso tudo está interagindo com o planeta pessoal. Ele é necessário para fazer uma análise mais profunda. Por exemplo, vamos pegar uma geração mais recente, que é essa que tem o Netuno em Capricórnio. Essa geração tem o desafio de aprender a conviver em harmonia com as regras, com a ordem, com a hierarquia. É claro que tem muito mais coisa, eu estou apenas resumindo. Então, qual é a tendência de comportamento de um Netuno aqui, por exemplo? O Netuno, gente, ele é o rei da confusão. Então, a tendência de comportamento de quem tem um Netuno em Capricórnio é o de querer fugir das regras e de tudo aquilo que envolve respeito com a hierarquia. Essa tendência de comportamento, ela é coletiva. E quando isso toca de um jeito mais difícil algum planeta pessoal, como o Sol, a Lua, certamente essa questão de respeito às regras ou ao que veio antes acaba sendo um pouco mais desafiador para essa pessoa. E eu já estou até vendo aqui os comentários: Juliana, mas todo mundo que veio com Netuno em Capricórnio tem esse problema com a falta de respeito? Não, de jeito nenhum. E essa é uma regra básica da astrologia, a de que não existe um determinismo, nem uma receitinha de bolo. Vamos entender um pouco melhor. Imagina que essa pessoa que tem aí o Netuno em Capricórnio, mas esse Netuno ele está ali na casa 3, que é a casa da comunicação, portanto ele é um Netuno guiado por Mercúrio. E o Mercúrio dessa pessoa, ele está fazendo um aspecto positivo com Saturno, por exemplo. Então é bem provável que seja uma pessoa bastante intuitiva na sua comunicação, mas que ela tenha um respeito muito grande na forma como ela se comunica, que seja uma pessoa comprometida e confiável, porque é um Netuno duplamente envolvido com Saturno. Percebem como que esse movimento dos transpessoais com os pessoais, eles são importantes a partir do ponto de vista da geração e dos desafios que cada geração carrega? Eu tô falando isso porque agora, a partir desse ponto, as nossas aulas elas vão mergulhar um pouco mais na questão dos planetas transpessoais, geracionais externos e qualquer nome que você der vai funcionar. Portanto, gente, o entendimento deles por signo é importante sim, mas os mais lentos como Saturno, Netuno, Urano, Plutão são mais importantes olhado pelo ponto de vista das casas e por envolvimento que eles fazem com outros planetas. Eu não vou conseguir entrar muito nos detalhes de cada um deles, então eu vou resumir bem, tá? Vamos começar por Júpiter. Júpiter, ele, apesar dele ser visto como um grande benéfico, nem sempre aquilo que ele expande é bom. Ele é o expansivo, ele representa o senso de justiça, a conexão com Deus, a fé, a religiosidade, a filosofia de vida. Portanto, onde existe um Júpiter que não funciona bem, existe também a destemperança, o excesso de autoindulgência, a preguiça, a irresponsabilidade, o descompromisso e a dificuldade de lidar com a autoridade alheia. O Júpiter, ele sugere sempre o fascínio pelo prazer, e viver esse fluxo de buscar o prazer pode fazer com que essa pessoa queira viver apenas o lado mais gostoso da vida, o lado mais facinho. E isso automaticamente vai sugerir uma personalidade que está sempre explorando situações ou pessoas que vão trazer
satisfação pessoal ou benefício próprio, o que naturalmente acaba se refletindo numa personalidade que vai procurar sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que já está mastigadinho, que já está resolvido. É alguém que tem baixa tolerância à frustração, que se afasta das responsabilidades ou dos compromissos, e isso acaba gerando muita confusão para a vida de quem divide a vida com essa pessoa. Por exemplo, um Júpiter na primeira casa, ele pode sim sugerir alguém muito generoso. Mas se esse Júpiter tem aspectos difíceis, por exemplo, com a Lua, pode sugerir também alguém que tem uma tendência a ter uma emoção muito exagerada, um comportamento muito autoindulgente. E claro que tudo isso vai depender da capacidade de conscientização dessa personalidade ali ao longo da vida. Mas vamos dar uma olhadinha bem rápida assim, no que ele nos traz por signo. O Júpiter em Áries são pessoas que têm uma tendência maior para empolgação. Essas pessoas são entusiasmadas, animadas, elas costumam ser bastante enérgicas, criativas. Eles buscam, sim, estar sempre promovendo as suas próprias ideias, expandindo as suas próprias invenções. Então, geralmente, isso traz para essas pessoas uma capacidade de liderança maior que a grande maioria das outras pessoas. E a vida acaba trazendo situações de liderança, né? Elas assumem a liderança, assumem a iniciativa das coisas naturalmente. E uma outra qualidade de Júpiter em Áries é a assertividade. Então são pessoas que costumam acertar nas escolhas que fazem. Eles são extremamente persuasivos, eles expõem as suas opiniões, são aquelas pessoas que conseguem convencer os outros a seguirem as suas ideias, a seguirem os seus planos, justamente porque eles não guardam para depois, eles falam aquilo que eles precisam falar. E eles acreditam que para melhorar a vida a gente precisa ter fé em tudo aquilo que eles estão começando. E claro que essa atitude acaba levando para a conclusão das coisas, porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, né? Estimula a ter mais coragem para seguir adiante. Então, isso acaba trazendo mais oportunidades e representa pessoas mais afortunadas, mais respeitadas, porque eles dão a cara a tapa para aquilo que eles estão fazendo. Eles se colocam em condição de iniciativa. Porém, apesar dessa iniciativa toda de Júpiter em Áries, existem algumas dificuldades nessa configuração, principalmente quando esse Júpiter está retrógrado ou quando ele recebe algum aspecto ruim, que é o ego inflado. Uma certa atitude mais presunçosa, eu acho que é um ponto a ser analisado. Como a casa 1, ela faz um aspecto de quadratura natural com a casa 10, independente desse Júpiter estar aspectando algum planeta ali, já vai trazer um desafio na parte profissional por conta desse ego inflado, e também com a casa 7, vai trazer um desafio nas relações, por conta desse ego inflado, dessa vaidade exagerada. E nesse caso, eu não estou falando de vaidade física, mas da vaidade egóica mesmo. Então essa é uma pessoa que ela tem que ter muito cuidado com a maneira como ela se expõe, como ela se autovaloriza, para ela não ultrapassar ali as barreiras. Essa é uma pessoa que ela tem que ter muito cuidado com ideias pré-concebidas, porque ela tem uma tendência de julgar os outros sem ter todas as informações necessárias. Então ela acaba seguindo alguns critérios pouco realistas. É alguém que tem a difícil tarefa de aprender a ser honesto consigo mesmo em primeiro lugar, antes de formar qualquer julgamento, para saber, olha, eu sei as informações que eu preciso saber, enfim, coisas desse tipo de auto-observação antes de formar um julgamento. Seguindo, o Júpiter em Touro. Aqui indica uma predisposição para usar de uma forma mais habilidosa o dinheiro, os recursos materiais. Isso sugere que é uma pessoa que tem uma maior habilidade para empregar os seus recursos ao longo da vida e fazer aquilo frutificar, justamente por conta dessa análise de onde empregar. Essa habilidade ela pode ser tão forte que geralmente é uma pessoa que acaba se interessando muito mais pelas questões palpáveis do que pelas questões filosóficas, pelas questões materiais do que pelo sentido mais sublime da vida. Questões de religião, de fé e coisas dessa natureza pode não atrair muito uma pessoa que tem um Júpiter em Touro. Mas ela acaba formando, assim, padrões morais elevados e padrões sociais elevados, desde que isso não interfira na busca que essa pessoa tem por conquistar, por agregar coisas.
O Júpiter em Touro, ele traz sim uma tendência para atrair riqueza. Então essa pessoa pode ter uma boa noção do valor das coisas, por isso não é difícil ver essa pessoa com habilidade para negociar. E como consequência dessa habilidade, ela tem muita chance de ter sucesso em grandes empreendimentos, em grandes ideias dessa natureza. E se esse Júpiter estiver ruim, com maus aspectos ou retrógrado, essa pessoa pode atrair para ela situações onde ela acaba contraindo muitas dívidas e muitos problemas financeiros por gastar demais e desperdiçar recursos. Pode existir também uma busca pela satisfação dos desejos de um jeito muito exagerado. Então pode ser que essa pessoa ela entenda que ela precisa materializar o valor que ela dá para as coisas conquistando. E aí aquela satisfação do desejo de possuir os bens, como se aquilo estivesse agregado na personalidade dela, como se o valor daquilo que ela comprou também fosse um valor para a própria personalidade. E aí a gente vê muito comportamento ostensivo, de gostar de muito luxo, de gostar de marcas, de gostar de valorizar aquilo que tem título, que tem status. Pode ser uma pessoa que gosta também dos bons prazeres da vida, né? De uma boa mesa, de cozinhar pode ser um passatempo muito grande para essa pessoa, porque é alguém que gosta da boa vida, que gosta do conforto. E aí a gente vê também uma tendência de um comportamento preguiçoso, que pode trazer muitos problemas para a vida dessa pessoa em todos os sentidos, tanto nos compromissos que ela vai estabelecer ao longo da vida, quanto para a própria saúde física, que ela pode ter muito problema de saúde física por não cuidar desse lado, de gostar de comer e não gostar de se movimentar. Um Júpiter em Gêmeos. Bom, aqui o Júpiter expande a curiosidade. Então, certamente a gente está vendo alguém que se interessa por leitura, por conhecimento, que tem muita curiosidade em diversas áreas, o que também já pode ser um indicativo de inquietação mental se esse Júpiter estiver ruim, se ele estiver recebendo aspecto ruim, ou se ele envolver Mercúrio ou Sol de alguma forma num aspecto ruim. Um grande desafio em tudo que envolve Gêmeos é a superficialidade. E aqui eu sempre tenho que abrir uma aspas, porque os geminianos têm um pouco de dificuldade de entender essa questão. Quando a gente está falando desse ponto, eu não estou falando de você, geminiano, mas do signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos, ele se manifesta em alguma área da vida de alguém. E um ponto difícil de Gêmeos é a superficialidade, que no caso de um Júpiter em Gêmeos, pode representar a expansão de tudo aquilo que a pessoa quer saber, que ela quer conhecer em diversas áreas da vida, estudos, profissões, amizades, relacionamentos, porém, tudo de um jeito muito superficial. É alguém que quer conhecer tudo, mas que de verdade não conhece nada, que quer conhecer um monte de gente, mas que de verdade não tem intimidade com ninguém, por isso tem dificuldade para estabelecer laços, tá? Mas, sem dúvida, o desafio para essa pessoa é essa questão relacionada com a superficialidade. Essa superficialidade não quer dizer que seja uma pessoa sem cultura ou sem firmeza de caráter, mas a área onde Júpiter está e os assuntos que envolvem ele devem ser tratados com muita atenção para essa pessoa, porque a tendência de comportamento é o comportamento leviano, com excesso de otimismo, com excesso de despreocupação. É o típico comportamento assim, ó, vamos que lá na frente a gente vê como é que faz. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas lá na frente a gente resolve. O excesso de fé no quê? Não sei, só vamos que lá na frente a gente resolve. Isso pode fazer com que essa pessoa, de repente, seja prática demais e não consiga fazer as outras pessoas acompanharem o ritmo dela. Também pode ser alguém com habilidade para ser multitarefas, mas essa habilidade de ser multitarefas pode ser muito perigosa porque ela não conclui nada direito. Ou faz mal feito, ou começa uma coisa e não termina, começa várias coisas e não termina. Pode fazer com que essa pessoa fale demais, tanto falar demais no sentido assim de ser um tagarela, de não saber a hora de fechar a boca, quanto ser, de repente, um intelectual snob, aquele que fala demais, mas não agrega muita coisa, porque ele acha que sabe, mas na verdade ele não sabe, e ele acaba querendo dar lição de moral o tempo todo, e sempre tem alguma coisa para falar, mas é alguma coisa que não agrega. E se esse Júpiter, né, ainda falando se esse Júpiter está com maus aspectos, pode ser, eu acho que é o ponto mais difícil do Júpiter retrógrado, principalmente em Gêmeos, é a dificuldade de acreditar em si mesmo na questão intelectual.
essa pessoa parece que ela precisa sempre ouvir a opinião dos outros sobre ela, o que gera muita comparação, muita falta de noção de si mesmo, né? Pode sugerir uma personalidade que não tem uma atitude pessoal muito definida, que acaba pegando para si a opinião do último que falou. Ou seja, é uma dificuldade que essa pessoa tem de formar opinião ou de filtrar informações de acordo com o seu valor pessoal, porque o pessoal é difícil para essa pessoa. Ela é tudo ao mesmo tempo e ela se expande em todas as direções. Então, essa habilidade, se não for muito bem trabalhada, pode trazer para essa pessoa, ela quer ser muita coisa, mas ela acaba que não é nada. E um outro ponto difícil também, ela acaba trazendo um traço de intolerância nas comunicações. Quando chega naquele ponto que a pessoa não sabe a hora de parar de falar, ela não dá vez para outras pessoas falarem, ela acaba sendo intolerante com o tempo que a outra pessoa tem para concluir um raciocínio, por exemplo. O Júpiter em Câncer. Esse coloca mais foco nas experiências familiares, na base do conhecimento de raiz, aquele que é passado de geração após geração. Então, quem tem um Júpiter em Câncer, geralmente ele tem uma boa base educacional nesse sentido, né? No sentido dos valores morais, e acaba aprendendo a ser mais generoso, a compartilhar. Eles são mais responsáveis com os bons princípios morais herdados, aprendidos através do tempo. Essas pessoas, elas podem não ser muito práticas por conta do excesso de emoção que está envolvido no julgamento dela. O julgamento pessoal dela sempre vai ser carregado de memória afetiva, então isso dificulta um pouco a resolução rápida de algum problema. A vida pode melhorar consideravelmente para essa pessoa na segunda metade da vida, porque até lá ela já aprendeu muita coisa. E na primeira metade da vida ela tem uma tendência de receber muita ajuda da família. Ajuda financeira, ajuda da propriedades, da negócios de família. Então, a segunda metade pode ser mais gratificante para essa pessoa. Com o Júpiter em Câncer, aumenta essa chance de envolvimento de negócio nessa área de habitação, agricultura, imobiliária, negócios de família também. Essa questão da alimentação é muito engraçada para quem tem Júpiter em Câncer, porque cozinhar é um talento e é algo que essa pessoa geralmente gosta. Não precisa ser necessariamente um chefe de cozinha ou ter um restaurante, mas provavelmente seja esse instinto cuidador que a pessoa tem, e ela acaba demonstrando isso na cozinha. Então ela gosta de receber pessoas, de cozinhar, ela gosta de acolher o nutrir outras pessoas acaba sendo instintivo no sentido de proteção. Então a gente vê muita generosidade e bondade em quem tem um Júpiter em Câncer, que é uma qualidade muito linda para esse posicionamento. Mas se esse Júpiter ele está retrógrado ou se ele recebe aspectos mais desafiadores, pode ter um reflexo numa personalidade muito inocente, que não tem a menor noção da maldade alheia ou da perversidade alheia, sabe? Então pode ser alguém que pensa na vida de um jeito muito emocional, e isso acaba com a praticidade e com a objetividade da vida da pessoa. É alguém que perde tempo demais olhando para o passado, se lamentando sobre o passado, lamentando que não tem apoio, que não se sente seguro, e é uma pessoa que ela própria se prende nessas amarras emocionais, e isso traz um pouco de dificuldade para ela seguir a vida de uma maneira mais leve. Continuando, Júpiter em Leão. Bom, essas pessoas, elas têm uma energia muito linda, né? Muito forte. E entre todas as qualidades desse posicionamento, eu diria que os maiores destaques vão para otimismo e generosidade. O jeito expansivo de leonino fica muito... Ele contagia demais o ambiente. Com o Júpiter ali, isso fica mais evidente ainda. Mas são pessoas que gostam, sim, de ser admirados. Eles gostam de ser valorizados. E eles podem até se perder no exibicionismo, por gostar de tanta pompa, por gostar de tantos elogios. Por isso que essas pessoas acabam fazendo tudo de um jeito generoso.
às vezes até de um jeito exageradamente generoso, porque no fundo o que eles querem é serem notados, nem que sejam através da generosidade, certo? A sorte também costuma andar de mãos dadas com quem tem um Júpiter em Leão, porém, se esse Júpiter estiver retrógrado ou recebendo algum aspecto ruim, a mesma tendência que atrai pode causar muita desilusão para essa pessoa, porque ela vai atrair olhares que de repente pode não ser olhares, né? Olhares incentivadores, pode atrair a inveja, pode atrair as puxadas de tapete, aí a gente tem que olhar o mapa todo, certo? Tendência para liderança também é um outro ponto importante. Essa é uma pessoa que ela tem uma habilidade linda para conduzir pessoas, e quando isso é bem trabalhado, eles conseguem despertar assim o entusiasmo nas outras pessoas. E aí que eles conseguem chegar numa posição de liderança e eles se tornam bons líderes e eles se tornam admirados por serem esses bons líderes. Agora, se esse Júpiter ele está retrógrado ou está recebendo algum aspecto ruim, a vaidade e a soberba toma conta dessa pessoa. Então, aquela pessoa generosa e benevolente pode se tornar uma pessoa presunçosa, arrogante e com aquele ego inflado. Essa pessoa, ela simplesmente, ela não acredita que ela não tem esse direito de sair distribuindo lição de moral, né? Simplesmente porque ela tem uma opinião elevada sobre ela mesma. E claro que, como é uma pessoa que gosta de dar lição de moral em tudo, ela não ouve nenhum tipo de conselho. Nem quando ela já percebeu que ela está errada, jamais essa pessoa vai admitir que outra pessoa tem a razão e não ela. Porque isso vai diminuir a importância, né, do rei, do magnânimo, do leonino. Então, um grande desafio para quem tem um Júpiter retrógrado em Leão, ou um Júpiter com muito aspecto tenso em Leão, é ouvir. Não é escutar, é ouvir com o coração e sentir o que a outra pessoa está querendo mostrar para ela. Seguindo, vamos para o Júpiter em Virgem. São pessoas que valorizam o trabalho, o ato de servir, podendo até servir para os outros, porque Virgem tem essa faceta, né, de se colocar em função de outra pessoa, de ser útil. Então, quem tem um Júpiter em Virgem vai se preocupar com os detalhes, com a precisão, com a conduta e, em geral, eles valorizam muito os detalhes. Sabe aquela pessoa que consegue fazer muito com pouco? É isso. Isso é o Júpiter em Virgem. Então são pessoas que têm uma natureza mais cautelosa, mais intelectual, mais analítica, mais prática, que têm uma maior capacidade para separar o que é útil do que não é útil. Eles sabem muito bem diferenciar o que é essencial e o que não é essencial, a verdade da fantasia, o que é válido do que não é válido. O julgamento dessas pessoas geralmente é excelente. E essas características ajudam a trazer o sucesso para a vida pessoal, né, para os negócios, para o trabalho em geral. Essas pessoas, eles têm muito desejo para expandir o conhecimento e desenvolver habilidades técnicas. Eles gostam de fazer coisas que vão ser frutíferas na praticidade da vida das outras pessoas. E já no lado negativo, eles podem ser críticos demais e desconfiar de todo mundo. Então, no caso de um Júpiter retrógrado, né, ou recebendo ali os aspectos ruins, pode ser aquela pessoa que é incapaz de olhar adiante. Eles se perdem tanto aqui nos detalhezinhos que eles não conseguem olhar o todo. E isso acaba trazendo uma dificuldade enorme para formar um julgamento, porque eles não conseguem se distanciar para olhar todas as posições e formar um julgamento. Então, assim, o Júpiter retrógrado não é a melhor condição para o Júpiter estar, porque toda aquela expansão calorosa de Júpiter, ela pode ficar um pouco abafada pela rigidez de Virgem. E eu acho que independente desse Júpiter estar retrógrado ou dele receber aspecto ruim, o Júpiter ele só vai expandir as qualidades de Virgem. Então, se há uma pessoa que ainda não está muito esclarecida sobre si mesmo, é aquela pessoa que vai esperar demais de si mesmo, que vai cobrar demais de si mesmo e também dos outros por conta de um idealismo que é impraticável na vida cotidiana. Seguindo, vamos para o Júpiter em Libra. Essas são pessoas que têm a tendência de se preocupar com os princípios morais, com as uniões, com os relacionamentos interpessoais. Então,
tudo nela é pautado pela moral elevada, pela boa convivência. Eles acreditam que justiça, que o amor, que tudo isso pode levar para uma ordem social mais harmoniosa, porque eles são pessoas generosas e por esse motivo eles acreditam que todo mundo deveria ser assim também, porque se eles conseguem, por que você não consegue? Certo? Então, assim, esse comportamento acaba trazendo para eles mais popularidade, são pessoas queridas, essas características pessoais também pode fazer com que eles se desenvolvam em atividades ligadas ao público. Então, não é incomum a gente encontrar quem tem um Júpiter em Libra se atraindo por áreas como vendedores, apresentadores, diplomatas, psicólogos, qualquer coisa na área de relação pública ou de mediação, porque eles adoram estar em contato com outras pessoas. São pessoas com uma habilidade incrível para ser convincente, persuasivo. Eles conseguem assim facilmente convencer as outras pessoas sobre as ideias deles. E também eles se encaixam com mais facilidade por conta dessa habilidade em programas sociais, por exemplo, precisamos angariar fundos para um centro de caridade, uma instituição filantrópica. Eles se envolvem nisso com maestria, com talento, e eles costumam ter uma habilidade muito grande porque eles têm um bom papo. E isso ajuda eles se tornarem populares, e eles conseguem fazer com que os outros confiem no julgamento deles. Por essa razão, e por gostar de companhia, é muito comum que eles vão sempre tomar atitudes baseadas nessa questão da ética, de se colocar no lugar dos outros e se envolver com essas questões filantrópicas. No lado pessoal, isso também pode trazer muitos problemas, principalmente se for um Júpiter retrógrado, se for um Júpiter com maus aspectos em Libra, porque essa pessoa carrega ressentimentos muito grandes relacionados com a injustiça. E essa questão, ela pode ser bastante belicosa para essa pessoa, porque entender o que é justo ou o que é injusto pode ser uma batalha muito grande. A justiça vista somente como um ponto de vista, e geralmente é o que acaba acontecendo, né? O ponto de vista da satisfação pessoal, não é uma justiça, é uma vingança. Por isso que representar o justiceiro, né? Que o Júpiter em Libra pode trazer essa faceta, sem compreender de verdade qual é o fator motivador da busca dessa justiça, ou dizendo de outra forma, né? Sem deixar as questões pessoais interferir nessa busca por justiça, é um grande desafio na vida dessa pessoa. Com certeza, quem tem um Júpiter retrógrado ou em aspecto ruim em Libra, é alguém que quer aprender a trabalhar, desculpa gente, que quer aprender a trabalhar esse lado, e desenvolver as questões da filosofia é muito importante para ele conseguir entender as versões do justo e do injusto do coletivo. Vou fazer uma pausa para uma água. Vamos lá. O Júpiter em Escorpião. Olha, falar sobre Escorpião, eu sempre falo isso aqui. É difícil falar pouco sobre Escorpião. Vamos lá. O Júpiter em Escorpião são pessoas que gostam de tudo aquilo que é segredo, que é secreto, que é oculto, que é místico. Então eles gostam de investigar e eles mergulham tanto na mente das outras pessoas, né? Principalmente quando é esses assuntos mais exóticos, ocultismo, religião, morte. Eles mergulham tanto, que eles entram tanto por causa dessa capacidade investigativa, né? Então, essa capacidade investigativa aliada a essa curiosidade, esse poder de observação, isso traz um potencial muito grande para essa pessoa se desenvolver, tanto nessa área, né, de ocultismo e filosofia nesse sentido, quanto na área de finanças, investimentos, seguros, impostos, heranças e por aí vai. O magnetismo dessa pessoa, ele é tão evidente, então essas pessoas elas acabam ganhando um potencial muito grande para ser mais engenhosa, né? Eles têm uma habilidade intelectual muito grande e eles têm uma opinião muito firme em relação a tudo aquilo que eles acreditam. Então, por conta disso, eles podem ser até um pouco mais intransigentes e acaba gerando muita inimizade caso eles não reflitam melhor esse tipo de comportamento. Isso, gente, é a expansão desse comportamento bélico, que é clássico de Escorpião, e dependendo da área do mapa onde isso acontece, isso vai ficar muito mais evidente, independente do signo solar, por exemplo, dessa pessoa, tá? Se é no ascendente, por exemplo, isso vai ficar muito mais evidente.
Essa atitude, gente, mais petulante acaba sendo excelente para exercer alguns cargos de liderança. Mas esse cargo de liderança nem sempre ele é obtido por méritos próprios, especialmente se esse Júpiter estiver com maus aspectos ou retrógrado. Talvez essa pessoa consiga subir, né, na carreira de uma forma mais rápida, cobrando favores ou se colocando em condições de fazer favor, ou até aquela capacidade de manipular e controlar outras pessoas, tá? Eu não tenho dúvida de que um Júpiter em Escorpião seja uma pessoa muito perspicaz. É bem provável que essa pessoa também saiba muito bem lá dentro dela que a verdade que ele tenta impor aos outros não é tão verdade assim. No caso de um Júpiter, né, mais desafiador. Isso porque muito da memória inconsciente que essa pessoa tem, que está cristalizada ali dentro, no passado distante, traz um impulso combativo. Essa pessoa tem uma ideia instintiva de que ela tem que se defender. A própria ideia, a própria dignidade, e essa pessoa está combatendo até hoje. Ela está muito presa nessa ideia de ser combativa. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar de Júpiter em Sagitário. São pessoas que têm uma capacidade de julgamento muito boa e isso, consequentemente, pode trazer reflexos para a vida profissional. Mas, para isso, eles precisam ter liberdade de se expandir. Então, seria bom que essas pessoas se colocassem em condição de crescer. Então, os estudos nunca devem ser negligenciados, nunca deve ser tratado com leviandade para quem tem um Júpiter ali em Sagitário. É possível que viagens, oportunidades de conhecer outros países, outras culturas, outras pessoas, tragam muitos benefícios para essa pessoa, que aconteça na vida dessas pessoas. Mas para essas pessoas, expandir a consciência é mais importante do que expandir a conta bancária. Então essas são pessoas que precisam se sentir que elas estão crescendo, que elas estão aprendendo alguma coisa, que elas estão absorvendo conhecimento. Então não é difícil encontrar dificuldades para se manter no emprego, para quem tem um Júpiter ali em Sagitário, por conta disso, por conta dessa dificuldade de oportunidade para crescer. Essa pessoa precisa ter um trabalho onde ela tem a oportunidade de crescer, e eu não estou falando de crescer de cargo, né, de crescer hierarquicamente, mas no sentido do desafio pessoal mesmo. Essa é uma pessoa que ela não procura estabilidade na vida, pelo contrário, ela quer viver situações novas todos os dias, e isso faz com que a busca pelo desafio pessoal seja muito grande. Agora, um Júpiter em maus lençóis em Sagitário pode fazer um grande estrago na vida dessa pessoa, porque essa sede de querer viver novas experiências ali o tempo todo acaba impedindo essa pessoa de criar raízes. E ela se torna bastante inconstante, o que certamente vai prejudicar a reputação dessa pessoa, porque ela acaba transmitindo uma imagem de que não é confiável, justamente por não ser estável. Também pode ilustrar alguém, que é bastante comum a gente ver, que é moralista demais, sabe? Aquele alguém que sempre quer dar um conselho, é o sábio que tem o dom de profetizar, sabe aquele chato que gosta de iluminar as pessoas com a sua sabedoria? Então, esse pode ser alguém que tem um Júpiter com maus aspectos ou retrógrado em Sagitário. Seguindo, vamos para Júpiter em Capricórnio. Essas pessoas, elas são bastante preocupadas com a moral, com a lei, com a ordem, mesmo que não entendam muito bem o porquê dessa preocupação. O Júpiter bem posicionado ali em Capricórnio, ele pode demonstrar uma integridade na conduta moral, uma responsabilidade ética nos negócios, uma boa imagem social. Então é bem provável que seja uma pessoa mais conservadora, alguém que manifesta mais os valores tradicionais em relação à conduta moral, política, educacional, se sentindo mais confortável seguindo regras e respeitando hierarquias. Essa pessoa ela pode demonstrar também mais responsabilidade econômica, um comportamento mais prudente, mais cauteloso. É alguém que procura ser justo nos seus julgamentos. Por outro lado, pode ser também alguém que tem uma dificuldade de manifestar sua criatividade, que tem pouca capacidade para inovar, principalmente se outros aspectos do mapa não ajudar a pessoa nesse sentido.
Gestão, status, reconhecimento, tem a tendência de ganhar mais relevância, né, de ter mais importância para essa pessoa. E se por um lado esse comportamento tenha muitos pontos positivos, por outro lado, na vida familiar, na vida doméstica, pode ser bastante difícil para quem tem esse Júpiter ali em Capricórnio. Algumas qualidades positivas de quem tem esse Júpiter: honestidade, sinceridade, fidelidade, compromisso, perseverança. Apesar de ter todo esse potencial para construir riqueza, porque é tanta disciplina e perseverança que a pessoa não vê outra coisa na vida, né? Ela fica tão focada naquilo ali. Essas são aquelas pessoas que elas detestam extravagâncias. Eles querem construir uma estrutura, de repente acabam até construindo um bom patrimônio, mas eles não desperdiçam. Eles não vão ostentar as suas próprias conquistas. Agora, se esse Júpiter estiver retrógrado, recebendo um aspecto ruim, esse comportamento ele pode ser levado para dois extremos. O primeiro, ou a pessoa se torna muito mesquinha em relação ao dinheiro, só quer ganhar, subir na carreira, acumular título, ou se torna alguém muito esbanjador, muito fútil, muito interesseira, que só pensa em status e reconhecimento social e que gosta de luxar, é alguém que gosta de ostentar com marcas e com luxo e coisas dessa natureza. Seguindo, vamos agora para Júpiter em Aquário. Bom, essas são pessoas que gostam de interagir com pessoas, de todas as classes, de todos os credos, sem distinção, sem preconceito. Para eles, os valores morais, sociais, filosóficos são sempre imparciais e democráticos, ou seja, não é preciso que todo mundo tenha o mesmo estilo de vida, o mesmo pensamento ou que tenha os mesmos valores. Se houver respeito, tolerância e colaboração, tá tudo bem, todo mundo pode conviver em harmonia. Então acaba sendo pessoa mais tolerante, mais compreensiva, são pessoas que costumam reconhecer mais o tempo de cada um, o lugar de cada um, a função que cada um tem no mundo, e quem tem essa posição de Júpiter acaba entendendo a lição que cada um tem para oferecer. E eles aprendem muito com todas as pessoas. Também eles podem achar que esse aprender com cada pessoa tem a ver com a contribuição valiosa que cada um tem para dar para a sociedade. E que são essas diferenças que vão formar um mundo melhor, um mundo mais bonito, um mundo mais justo, mais equilibrado, aceitando as diferenças de todo mundo. Agora, quando esse Júpiter ele tá ruim, que ele tá em quadratura, que ele tá retrógrado, essas pessoas elas podem se tornar ou indiferentes e inconstantes demais, né? Adotar às vezes uma postura ou um conceito revolucionário demais, alguma coisa que seja assim impraticável, irreal, sabe? Aquela pessoa que ignora completamente a responsabilidade, que ignora completamente a disciplina ou o porquê das coisas, que gostam de contestar, que gosta de chocar, que faz comentários muito sarcásticos, que de repente tem uma aparência estranha, enfim. Equilibrar essas influências é bem desafiador para quem tem o prazer de ser do contra só para ser do contra mesmo, né? Esse é um grande desafio para quem tem um Júpiter mais tenso em Aquário. E por fim, o Júpiter em Peixes. Bom, essas pessoas têm a tendência de ser mais emotivas, mais compreensivas, dotado de um maior sentimento de compaixão. Então, geralmente, eles têm uma atitude mais defensora, principalmente com quem eles consideram mais fraco, mais oprimido, porque eles têm, sim, essa capacidade de desempenhar o cuidado e até de desempenhar uma atividade mais direcionada para o cuidado. Essas pessoas elas têm que ter um cuidado muito grande com a compaixão e com a generosidade que elas demonstram, porque infelizmente ainda existe quem vai querer tirar proveito dessa generosidade toda. Se esse Júpiter em Peixes estiver retrógrado ou com algum aspecto difícil, o lado emocional pode falar muito alto nos julgamentos, e aí que isso pode sugerir alguém que não decide nada, que não sabe buscar ajuda por conta própria. É alguém que precisa de um oráculo, sabe? Que precisa ter um ídolo, que precisa ter um guru, que se prende muito a cultos, por exemplo, a rituais místicos, assim, sem pé nem cabeça. Essa busca por esse mito, por esse guru ou por um ídolo pode muito bem dificultar a busca pessoal de quem tem o Júpiter retrógrado em Peixes, por exemplo. E isso
faz com que essa pessoa acaba vivendo pedindo ajuda, pedindo conselho, dependendo da caridade dos outros, porque ela não tem a capacidade de desenvolver a própria convicção. Então, tende a ser pessoas que têm convicções espirituais filosóficas, muito pautado no mito, nos dogmas, e aí acaba trazendo uma dificuldade do entendimento do que é ter fé. Agora, se esse Júpiter faz aspectos positivos com Urano, com Netuno ou com Plutão, essa pessoa pode ter uma percepção intuitiva muito elevada. Significa que ela pode desenvolver assim, um talento de compreensão da espiritualidade muito mais abrangente do que o comum, mas isso não livra essa pessoa de questões importantes que o ser humano tem a missão de trabalhar em si mesmo, coisas como ilusão, egoísmo, desejo pelo glamour, porque essas pessoas podem ser afetadas aí por alguns desses traços, tá? Essa é uma questão importante de se destacar, especialmente quando a gente está falando do signo de Peixes. Eu ouço muito por aí que Peixes é um signo elevado, é benevolente, até a última, já ouvi até que é a última reencarnação na Terra, gente, mas isso não é verdade, tá? Peixes tem sim essas qualidades, mas tem também uma habilidade incrível para fantasiar e para mudar de forma de acordo com a necessidade. E isso, dependendo do planeta que está envolvido, é um grande indicativo de uma dissociação mental ou moral. Certo, pessoas? É isso. E a gente se vê no próximo. Tchau!